Eu tenho alguns amigos morando na Moçambique, né? Especialmente na Maputo, mas apenas grupo de WhatsApp. Eu falo com todos, fecho os mundos cada os dias. Não apenas de Moçambique, mas outros faz os mundos, amigo. Porque sou da poliglota. Eu falo muitas línguas cada os dias, né? Ok, ok. Ok, amigo? Ok, qual é o seu trabalho? Eu estou no trabalho como guia turismo. Atrás, guia turismo. Mas agora, amigo, eu não tenho trabalho, é um empregado. Aqui é muito difícil para cercar novo de trabalho. Agora não tem trabalho, né? Ok, Ok? tá certo. Tá. Muito obrigado, ok? Podemos falar depois, amigo, ok? Até mais, até a próxima. Tchau, tchau.